Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, vamos estar trabalhando... Boa tarde meio fraco esse, de quem vai cestear. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado. Depois do almoço, na sexta é o horário, né? Se tiver alguém cansado, que for dormir, pelo amor de Deus... Não almoçaram ainda? Mas isso é problema de magro, gordo já está almoçado. Isso a gente resolve. Mas bem, pessoal, olha só. O que eu separei para a gente tratar da parte de direito constitucional, tá? Que eu vou estar trabalhando com vocês rapidamente o artigo 5º ali, alguns pontos que eu acredito que pode aparecer na prova de vocês. E aí do artigo 5º, eu imagino que a questão da inviolabilidade do domicílio seja um ponto importante que vocês tenham que ter cuidado e atenção. Sempre quando a gente fala de inviolabilidade do domicílio, que a gente abre o artigo 5º no inciso 11, e aí no material eu separei rapidinho para vocês o 11, o que nós temos? A casa é asilo inviolável do indivíduo, nela ninguém poderá penetrar sem o consentimento do morador, e isso é muito importante, não é o proprietário, vocês sabem que o consentimento tem que ser do morador, salvo em 3 hipóteses, né? Em que a gente pode entrar na casa da pessoa, pode meter o pé na porta, pode pedalar em caso de flagrante, em caso de desastre ou para prestar socorro. Então, flagrante, desastre e para prestar socorro são 3 situações que tanto durante o dia como durante a noite dá para meter o pé na porta. Agora, durante o dia, além das 3 situações que pode durante a noite, que também pode durante o dia, porque se pode mais, também pode o menos. Durante o dia também dá para entrar na casa da pessoa sem o consentimento do morador por determinação judicial. Determinação judicial só durante o dia. Durante a noite, mesmo com ordem do Papa, ninguém entra na casa da pessoa, ok? Segundo ponto do artigo 5º. O artigo 5º no inciso 12, pessoal, a inviolabilidade do sigilo de correspondência, a inviolabilidade do sigilo, veja, correspondência, comunicação telegráfica, sigilo de dados e comunicação telefônica. Não esqueçam que no último caso, qual é o último caso? Comunicação telefônica, esse sigilo pode ser quebrado por ordem judicial, primeiro, ordem judicial, segundo, nas hipóteses e na forma prevista pela lei. Terceiro, para fim de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, para quebrar sigilo de comunicação telefônica, um sigilo de quem está conversando com outra pessoa, o sigilo telefônico, aí nós vamos ter o quê? Ordem judicial, nas hipóteses e na forma prevista em lei, para fim de investigação criminal, instrução processual penal, ok? Depois eu peço cuidado com todas as garantias do preso, especialmente lembrar que a prisão ou ela é em flagrante, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Em flagrante ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. No caso da prisão, ainda teria aquelas 2 exceções, transgressão militar e crime propriamente militar, ok? Lembrem-se, ocorreu a prisão, não é num prazo de 24 horas, não é em 48, não é em 72. Imediatamente, a prisão e o local em que se encontra o preso devem ser comunicados ao juiz e a pessoa por ele indicada, né? Ou, obviamente, a sua família. A família ou a pessoa por ele indicada, ok? Acho que da prisão só vou chamar a atenção desse ponto para vocês e já vou avançar para os remédios constitucionais. É muito provável que a gente tenha uma questão sobre remédios constitucionais. E aí a gente começa falando do HC, do habeas corpus. Habeas corpus que protege a liberdade de locomoção. No material, o HC aparece no artigo 5º, no inciso 68. Habeas corpus protege a liberdade de locomoção, tanto em caso de ameaça como de violência ou coação, contra ato de ilegalidade ou abuso de poder. Bom lembrar que o habeas corpus, o ato de ilegalidade ou abuso de poder, não precisa ser de autoridade pública.
Diferente do que acontece com o mandado de segurança. Mandado de segurança protege direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas data. Lembrem-se, quando cabe habeas corpus ou habeas data, quando cabe habeas, não cabe mandado de segurança. Então, mandado de segurança protege direito líquido certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas data, contra ato de ilegalidade ou abuso de poder, só que aí praticado por quem? Autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do poder público, ok? Mandado de segurança coletivo, rapidamente lembrar que o que vocês precisam saber não é para que serve o mandado de segurança coletivo, é quem pode impetrar o mandado de segurança coletivo. Qualquer partido político? Não, professor. Partido político com representação no Congresso Nacional. Depois, quem pode impetrar o mandado de segurança coletivo? A organização sindical, a entidade de classe e a associação. A associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, ok? Pessoal, lembrar rapidinho. Habeas data serve para assegurar o quê? Assegurar a informação da pessoa do impetrante. Isso é importante lembrar do habeas data, assim como a possibilidade de retificação de dados com o habeas data. Mandado de injunção, quando a falta de uma norma regulamentadora torne inviável o exercício de um direito assegurado pela Constituição, ok? Fica faltando nos remédios só a ação popular. Qualquer pessoa pode propor ação popular? Não. Qualquer cidadão pode propor ação popular que tem como objetivo anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa. Não preciso mais do que isso. Qualquer pessoa? Não. Qualquer cidadão, ok? Joia, fechamos o artigo 5º. Aí eu vou pedir, e eu coloquei rapidamente dos direitos sociais, uma referência ao artigo 7º, parágrafo único, que trata os direitos que são direitos dos empregados domésticos. E eu coloquei aqui para vocês, se vocês observarem, em destaque, aparece aqui, ó, o inciso 13 e o 16, na primeira parte aqui do artigo 7º, para lembrar vocês que empregado doméstico tem direito, inciso 13, pessoal, à jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 horas semanais, que é o inciso 13. E empregado doméstico tem direito ao adicional de hora extraordinária. Peço cuidado, peço atenção, esses direitos têm aplicação imediata desde a emenda constitucional número 72. E eu só vou lembrar, porque eu não coloquei no material, que empregado doméstico não tem direito adicional de insalubridade, periculosidade e penosidade. Empregado doméstico não tem direito adicional de insalubridade, de penosidade ou de periculosidade, ok? Bom, fechamos do que eu poderia falar para vocês do direito social. Só não esquece, né? Segurança pública é direito social. Segurança pública é direito social. Quando a gente fala de direito social, a gente pensa naquilo que é dever do Estado. E a segurança pública é um direito de todos e um dever do Estado, ok? Então é direito social. Agora, vamos avançar para o Poder Legislativo. Congresso Nacional exerce o Poder Legislativo. Congresso Nacional é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Câmara dos Deputados, representantes do povo. Câmara, representantes do povo, eleitos pelo princípio, pelo sistema proporcional. Senado, representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos pelo princípio majoritário. Fechamos isso. Agora, questão de prova importante e fundamental. A Câmara dos Deputados tem as suas atribuições privativas no artigo 51 da Constituição Federal. E vocês têm a obrigação de saber duas atribuições da Câmara dos Deputados, do inciso 1 e do inciso 2, que
preciso da atenção de vocês. Primeiro, é a Câmara dos Deputados que, pergunto, maioria absoluta dos seus membros vai autorizar a instauração de processo contra o presidente? Não. É a Câmara que, por 2/3 de seus membros, vai autorizar a instauração de processo contra o presidente da República. Autorizar o processo contra o presidente, quem autoriza é o Congresso? Não. Quem autoriza é o Senado? Não. Quem autoriza é a Câmara. Quais são as duas atribuições da Câmara que você precisa lembrar? Autorizar a instauração de processo e tomar as contas do presidente da República. Pessoal, o presidente da República tem que prestar contas ao Congresso Nacional em até 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Se ele não prestar contas em até 60 dias, quem é que vai tomar as contas? Olha o que eu falei. Ele presta contas ao Congresso. Se ele não prestar contas, quem toma as contas do presidente é a Câmara dos Deputados. E quem julga as contas do presidente, não é a Câmara, ela só toma. Não é o Senado. Quem vai julgar as contas do presidente é o Congresso Nacional. Com ou sem a sanção do presidente da República? Se vai julgar as contas do presidente, é o Congresso que julga as contas do presidente sem a sanção do presidente, ok? O presidente elabora as contas, apresenta as contas para o Congresso. Se não apresentar, quem toma as contas é a Câmara. Quem julga as contas, de novo, é o Congresso Nacional, ok? Senado Federal, pessoal, vamos por parte. Até posso, rapidinho, só lembrar vocês aqui, porque tem bastante atribuição do Senado para a gente lembrar. Inciso 1 e inciso 2 do artigo 52. É o Senado Federal que vai processar e julgar autoridades. Quem processa e julga autoridades é o Senado. Não é a Câmara, não é o Congresso. É o Congresso Nacional que, inciso 3 e inciso 4, vai aprovar, vou colocar assim, aprovar a nomeação de autoridades. Quem aprova a nomeação de autoridades não é a Câmara, não é o Congresso. Quem aprova a nomeação é o Senado Federal. Não esqueçam que entre essas autoridades está o Procurador-Geral da República, que é um cargo de livre nomeação pelo presidente, diferente do AGU, porque o PGR tem que ser um membro da carreira. E aí vejam, para o presidente nomear o PGR, precisa da autorização do Congresso? Precisa da autorização da Câmara? Precisa da autorização do Senado Federal, ok? Da mesma forma que, se vocês observarem o inciso 11, para destituir o PGR antes do término do mandato, também precisa de autorização de quem? Também precisa de autorização do Senado Federal. De resto, quem vai autorizar operações externas de natureza financeira, quem vai autorizar dinheiro é o Senado. Quem vai fixar, conforme o inciso 6 até o nono, quem vai fixar limites globais é o Senado Federal. A essa altura do campeonato não interessa saber limite global de quê e para quê. Limite global vai pensar em quem? Senado Federal. E ainda é o Senado que suspende a lei declarada inconstitucional pelo STF. Ok, pessoal? Fechamos aquilo que eu precisava falar para vocês do Legislativo. Do Executivo, o que eu gostaria do cuidado e da atenção de vocês? Lembrem-se, quem autoriza processo contra o presidente é a Câmara. Agora, quem vai julgar o presidente, tanto pode ser a Câmara, como pode ser quem vai julgar tanto pode ser o STF, como pode ser o Senado Federal. STF nas infrações penais comuns,
o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. E não esqueçam, o presidente fica suspenso das suas atribuições quando? Quando for instaurado o processo pelo Senado ou quando for recebida a denúncia ou a queixa-crime pelo STF. Suspensão do presidente não pode ultrapassar 180 dias, ok? Outra questão importante do presidente. As atribuições, que eu agora só vou colocar no quadro, depois está no material, vocês podem destacar, do inciso 6, do inciso 12 e do 25 na primeira parte, 6, 12 e 25, primeira parte, prover, o presidente pode delegar. Essas atribuições, o presidente pode delegar para quem? Pode delegar para os ministros de Estado, pode delegar para o PGR e pode delegar para o advogado-geral da União. Fechou? Executivo. Poder Judiciário, eu tenho pouca preocupação do Poder Judiciário para tratar com vocês, mas gostaria de lembrar que a vitaliciedade dos magistrados é depois de 2 anos no primeiro grau. Veja, aquele juiz que é vitalício só perderá o seu cargo se a gente tiver o quê? Se a gente tiver uma decisão que seja judicial, decorrente de sentença judicial transitada e julgado, ok? Da vitaliciedade dos magistrados. Eu gostaria ainda, pessoal, de chamar a atenção de vocês para estado de sítio e para estado de defesa. Lembrar só que quando se trata de estado de sítio, estado de defesa, o presidente da República é quem vai decretar intervenção federal, estado de sítio e estado de defesa. Agora, para o presidente da República decretar o estado de sítio, precisa de autorização. Para decretar estado de sítio, precisa de autorização do Congresso. Intervenção federal e estado de defesa, o presidente decreta e o Congresso Nacional vai aprovar o decreto do presidente. Outra questãozinha importante de estado de defesa e estado de sítio. Estado de defesa, o presidente decreta por no máximo 30 dias. Estado de defesa é 30 dias no máximo, podendo ser prorrogado por igual período uma única vez. Estado de defesa, uma única prorrogação por igual período. Estado de sítio pode ser em caso de guerra. Estado de sítio em caso de guerra vai durar durante a guerra. Ou estado de sítio no caso de grave comoção nacional ou de ineficácia das medidas adotadas durante o estado de defesa, ele pode ser decretado, se tiver autorização do Congresso Nacional, decretado por até 30 dias. Podendo prorrogar de cada vez, podendo ser prorrogado de cada vez por no máximo 30 dias. Agora, o estado de sítio pode ser prorrogado? Sim, tantas vezes quanto for autorizado, pelo Congresso Nacional, ok? Outro ponto, pessoal, que eu estou pedindo cuidado e atenção de vocês é em relação à intervenção do Estado no domínio econômico. Pega aquela partezinha lá do artigo 73, 74 e 75 da Constituição. Intervenção no domínio econômico. O Estado, como regra, olha o que nós temos no 175. A função do poder público é prestar serviço público. Por isso que a gente fala de administração pública direta. Diretamente ele presta serviço público. Agora, o Estado, ele também pode atuar diretamente na atividade econômica. Só que aí você vai voltar para o caput do 173 e vai destacar ali, ó, que a atuação do Estado diretamente na economia é só em 2 hipóteses. Quando for necessário aos imperativos da segurança nacional, para atender à segurança nacional, ou quando houver um relevante interesse coletivo. No material, se eu não estou enganado, a gente tem isso no finalzinho do material, aonde vocês vão destacar
não, até ficou fora aqui, achei que não ia dar tempo de falar isso para vocês. Peço cuidado e peço atenção com essa referência, tá? O 173, o 174 e o 175. Só para apontar, do 174, que eu acho, assim, e deveria ter colocado ali, acabei não colocando, mas agora me deu esse insight e vou falar para vocês, que quando o Estado, ele atua como agente normativo e regulador da atividade econômica, quando ele atua, 174, agente normativo e regulador da atividade econômica, ele atua no incentivo, na fiscalização e no planejamento. E o planejamento, ele é determinante, incentivo, fiscalização e planejamento. O planejamento, ele é determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. E, obviamente, que a gente fecha daí o que eu tenho para chamar a atenção de vocês com segurança pública, pedindo, né, que vocês não deixem de destacar o 144 no parágrafo 4º e no parágrafo 6º, Polícia Civil, dirigida por delegado de polícia de carreira, incumbe, ressalvada a competência da União, função de polícia judiciária e apuração de infração penal, exceto as militares, e que Polícia Militar, corpos de bombeiros militares, que são forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos governadores do Estado, do Distrito Federal e dos territórios. Então, pessoal, essas são as referências assim que eu gostaria de deixar para vocês. A desejar a vocês uma boa prova, façam a prova com calma, com atenção e sabendo que vocês vão ter tanta sorte quanto vocês estudaram. Porque sorte em concurso público é cair aquilo que a gente estudou. Quanto mais vocês estudaram, mais sorte vocês vão ter. Tá bem, pessoal? Muito obrigado pela atenção e boa prova para vocês. Muito obrigado.